Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez virtualmente para uma palestra, a palestra da noite de hoje. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Tawa Gomes para fazer a prece inicial. Por favor, Tawa. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos agora unir nossos pensamentos nessa prece que vamos fazer agora de início dos trabalhos. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos por esta oportunidade santa em nossas vidas, do reencontro, de podermos estar aqui neste banquete espiritual, mais uma vez, que é a doutrina espírita. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que possamos, bons espíritos que nos assistem, encontrar em nossos corações os elementos favoráveis, Jesus, para que a palestra de hoje seja maravilhosa. Que a nossa irmã que vai usar da palavra possa ter a companhia dos bons espíritos, do seu guia espiritual, e que todos nós possamos juntos colaborar, Jesus, para que a nossa noite seja de festa, de alegria e de aprendizado acima de tudo. Em teu nome, em nome de Deus, devolvemos a palavra ao nosso irmão Douglas, que está dirigindo os trabalhos da noite, para que ele dê por iniciado em teu santo nome, Jesus. Muita paz para todos nós. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre e irmão Jesus e à espiritualidade da casa para iniciarmos mais uma palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós teremos a nossa 120ª palestra, que será apresentada por Patrícia Costa, a nossa irmã, co-irmã lá do lado de Maria, lá em Olinda. E terá como tema Jesus, caminhos e escolhas. Boa noite a todos e a palavra está com você, Patrícia. Boa noite a todos, que a paz de Deus continue nos envolvendo, que Jesus continue nos abraçando, né? Esse abraço fraterno. Nós sabemos que não estamos só em momento algum da nossa vida. Todas as vezes em que a gente precisa compreender melhor, aceitar melhor, definir melhor a nossa vida, interpretar as nossas escolhas, tenhamos a certeza que nós não estamos só. Mesmo aquele que você enxerga como o mais relegado, aquela pessoa que você um dia visualizou como uma pessoa assim mais distante do que possa imaginar, essa é quem está sobre o olhar de Deus e sobre a proteção de Jesus. Tenhamos a certeza disso. Então, nessa solidão nos encontramos quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da situação em que nos envolve, que nos leva até Ele. Então, nesse momento, os nossos caminhos são trilhados por momentos difíceis e muitas vezes nos sentimos solitários. Nós vamos fazer uma pequena explanação aqui acerca desse tema e que a gente possa, ao longo, né, dessa caminhada aí, a gente possa refletir sobre quais são os nossos caminhos e que escolha nós fazemos diante da vida. Nesse processo de evolução, a gente sabe que as escolhas, não é? Muitas vezes é difícil, porque escolher às vezes requer ter que perder algo. Então, o que é que a gente percebe disso? E nessa trajetória a gente vai percebendo da seguinte forma: como é que nós percebemos isso nessa questão de aceitação? A aceitação que nós enxergamos, ela é vista por nós que, quando nos consideramos cristãos, como um processo de aceitação através de uma transformação. E que transformação é essa? Então, nessa trajetória da gente, através desses caminhos que a gente escolhe,
nós vamos percebendo que a nossa caminhada ela é difícil. E a primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em citar, seja uma pessoa ou um fato, não é? É justamente a situação em que estamos nos submetendo. Que situação é essa? Então, eu fiz uma comparação com essa questão aí de aceitação, não é? E dividi, digamos assim, para a gente se colocar dentro de um parâmetro, nessa questão da escolha, que a primeira escolha que a gente faz é através da reencarnação. Seja ela por uma compulsória imposta, não é? Pelas situações que nós vivenciamos, que não temos o direito de escolha, né? A gente tem que reencarnar para refazer alguns pontos que deixaram esquecidos ou mal elaborados, e também a reencarnação em que você é consciente e até faz a escolha daquilo que vem passar. Então, essa primeira adaptação que a gente pode enxergar é justamente da aceitação, não é? Através da reencarnação, que é o período em que o espírito, quando volta ao corpo físico, ele vai se adaptando. Na verdade, como diz aí essa tela, se quisermos modificar qualquer aspecto da nossa vida, de nós mesmos, devemos começar aceitando, ou seja, nos aceitando. Então, quando a gente reencarna, né, vem com toda aquela bagagem ali, de situações que a gente vai tendo que passar ao longo do tempo, nós passamos pelo momento da infância, que é justamente essa fase, que é o segundo momento dessa fase de adaptação. A infância, essa estadia da infância, é justamente onde nós vamos tendo as informações através da educação dos nossos pais, né? Vão corrigindo de alguma forma, né, os nossos comportamentos, vão percebendo em nós, enquanto estamos criança, né, algumas arestas, algumas situações em que a gente tem que pontuar para redefinir algumas situações, onde a educação ela vai tendo o papel principal que vai determinar, digamos assim, na nossa infância, essa situação de comportamento. Porém, se o espírito já vem com uma bagagem de conhecimento e também de uma não aceitação daquilo que ele vai vivenciar, vai encontrar dificuldades para poder, digamos assim, continuar as suas escolhas e seguir o seu caminho. É justamente onde entra a educação que nós recebemos aqui no nosso ambiente. Lembrando que educar é diferente de instruir, não é? Vamos abrir um parênteses aí para falar um pouquinho. E educar é diferente de instruir, por quê? Porque a instrução a gente recebe na escola, nós recebemos na faculdade, nós recebemos de uma forma geral da sociedade. Mas a educação, ela vem dentro, no seio da nossa família, porque ela envolve o nosso comportamento, ela envolve a nossa linha diretriz para a caminhada que nós estamos, ao longo do tempo, tendo que trilhar. Então, nessa caminhada, é exatamente onde entra essa questão dessa aceitação, na fase da infância. Nós já vemos crianças nessa fase que elas já têm um comportamento e uma personalidade tão definida daquilo que ela projeta na sua própria vida, que para algumas pessoas até serve de espanto. Como é que uma criança tem uma maturidade tão grande e como é essa aceitação que ela tem da situação e dessa compreensão que ela tem diante de tantas as coisas. É quando a gente identifica um espírito que já viveu muito e vem com uma bagagem de comprometimento e de comportamento. Também é nessa trajetória da infância, nessa questão da aceitação, onde a gente percebe o espírito que não se aceita como ele é. Ele tem dificuldade de se aceitar. E nessa falta de aceitação, ele cometendo os delitos, ele se complica mais ainda, porque esses reajustes que a gente vai fazendo ao longo do tempo com essas escolhas, é uma dificuldade muito grande para esse espírito de se corrigir, de se reformular, onde entra justamente a interferência dos pais ou das pessoas envolvidas, porque nem sempre as pessoas reencarnam e vão ser educados pelos pais, alguns pelos avós, pelos tios, por pessoas próximas, pessoas que entrelaçam com ele, formando esse laço familiar. Então, essa aceitação desse espírito tem dificuldade, porque, como ele
traz consigo uma bagagem de rejeição daquilo que ele vai passar dentro da sua trajetória aqui na Terra, a aceitação torna-se difícil. Então, ele vai chegando na terceira fase, é justamente onde está contida essa terceira fase, nessa classificação aí para a gente entender, da juventude, onde as situações, né, que vai nos alertando para a vida, é a busca dos sonhos, as decepções, é um conjunto de emoções que deságua, não é? Nesse comportamento que nós vamos ter. É nessa fase da juventude onde o espírito ele vai começando a tentar equilibrar, ou o contrário também acontece, de desequilibrar, né, nesse sentimento de aceitação. Por quê? Porque é algo que vai vindo à tona dessa rejeição, de não querer se aceitar como é aquela pessoa insatisfeita no trabalho, de não aceitar aquele momento que está vivendo, é a não aceitação do lar em que ele vive, porque ele não aceita a família. Tudo isso, muitas vezes, é algo que está relacionado às nossas encarnações passadas e também adquiridas nessa nova experiência reencarnatória, nesse novo momento que a gente está vivendo. Então, a juventude é justamente o elo que vai dividir, não é, essas experiências e vai fazer com que o espírito se aceite melhor ou não diante das escolhas que ele está fazendo na vida. A gente pode citar essas pessoas que estão insatisfeitas nas suas profissões, por exemplo, elas não aceitam. Eu vou citar um exemplo de alguém que hoje ele é engenheiro, mas ele gostaria de ter uma outra profissão. Então, como engenheiro, ele não se identifica, ele não aceita aquilo que ele faz. Ele executa até aquela tarefa de forma negativa, de forma improdutiva, não é? Na não aceitação. Então, o que fez aquela pessoa migrar para aquela situação? Foram as escolhas que ele fez. Então, como se define ao longo do tempo, que já vem sendo traçado, digamos assim, nesse comportamento que nós temos desde a nossa infância, e também que a gente já traz de outras encarnações, essa aceitação daquilo que a pessoa está vivendo hoje torna-se difícil, porque ele não aceita a forma como ele está vivendo nessa situação desse emprego ou dessa profissão. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai se comportar nessa juventude, né? Nesse espaço aí de juventude que a gente está vivendo? Como é que nós devemos nos comportar para mudar isso? Como é que nós devemos nos comportar para aceitar melhor essa situação? Para compreender melhor essa situação? Porque, embora eu esteja nessa profissão, ou embora eu esteja nessa família que eu não aceito, mas é o momento em que se faz necessário para que eu cresça como espírito, através do meu comportamento e da minha compreensão. Muitas vezes nós não temos as condições de mudar, né, a trajetória daquilo que a gente está vivendo, porque o momento não é de mudar, o momento é de vivenciar essa experiência para poder ter uma atitude melhor, algo que vai acontecer e vai depender de como nós estamos nos comportando e como nós estamos levando aquela situação adiante. Então, esse resultado, não é, dessa aceitação é algo que vai fazer com que o indivíduo ele cresça quando ele consegue enxergar que são experiências que ele está vivendo, mas que é necessário para o seu aprimoramento espiritual. O contrário acontece, né? Ainda falando da questão da juventude, quando aquele jovem, ele, de forma sadia, ele consegue, não é, aproveitar o tempo em que se tem, daquele momento que está se vivendo, e nós não estamos falando apenas desse jovem que ele teve, digamos assim, uma oportunidade maior, não é, dentro dessa perspectiva aí de condições materiais. Não, estamos falando do jovem de uma forma geral, embora nós saibamos que essa dificuldade existe, né, com relação a essa questão de você vincular aquilo que você quer, e quando se tem recursos financeiros, parece-me que favorece mais, porém, cada vez que você se esforça,
Cada vez que você aceita melhor aquelas condições em que você está vivendo e busca, dentro daquela situação, transformar melhor para viver melhor a sua vida, você vai se realizar mais quando vier o tempo de conquista. O tempo em que está acontecendo aquilo que você mais almejava. Independente de ter nascido numa classe social favorecida ou não. O caminho mais árduo para quem nasceu numa fase menos favorecida, justamente é um caminho mais árduo, digamos assim, com maior dificuldade, mas não menos meritório do que se possa imaginar. Então, a gente percebe o seguinte, que essa dificuldade que nós temos de aceitar aquela situação é porque dentro de nós, muitas vezes, existe uma incapacidade. Nós acreditamos que não somos capazes. Nós acreditamos que não temos uma situação onde a gente vai percebendo que cada um, diante daquilo que já conquistou, não valoriza da forma como deveria valorizar. São essas ferramentas que nós temos, que usamos, e que muitas vezes ela se torna falha diante da situação em que a gente se encontra. Vamos começar um outro exemplo com relação a isso. Se você reencarna numa família onde você tem uma dificuldade de relacionamento, de aceitar o seu irmão como ele é, de aceitar o seu pai como ele é, sua mãe, seja lá as pessoas que convivem com você. Então, daqui que você faça essa releitura e dizer assim, bem, as pessoas são como elas são dentro do seu processo evolutivo, quem tem que aceitá-las sou eu e, ao mesmo tempo, mudar de acordo com aquilo que eu já tenho de conhecimento, de maturidade espiritual. Isso acontece muito nos meios de famílias, não é? Em que as pessoas, quando reencarnam, não são espíritos que, digamos, sejam afins. Então, quando o espírito ele não tem muito essa afinidade, ele tem uma rejeição que está sendo construída, ou que foi construída, né, em aceitar da forma como a pessoa é. Nós temos dificuldade de aceitar o outro, não é? Nós temos dificuldades de ver no outro, mesmo com suas dificuldades, mas um irmão como nós somos também, com defeitos, irmãos que precisamos nos melhorar. E essa aceitação, ela só com o tempo, ela sofre uma maturidade, uma compreensão melhor. Entendeu? E a soma de tudo isso, desses resultados, né, que a gente vai vendo, que traz em si mesmo todas as nossas vivências. Por quê? Ao longo do tempo, a gente vai vendo, né, que vai passando as fases. Quando chegamos na nossa velhice, o que é que acontece? O remorso, a culpa para muitas pessoas. E esse remorso, essa culpa, essa não aceitação da longa caminhada que se teve passando por todas essas fases, faz com que a pessoa se sinta deprimida, faz com que a pessoa sinta não gostando daquilo que faz, não é? E causa nela, eu estou colocando a velhice porque nós vemos muitos idosos, não é? Passando por momentos de depressão, de melancolia, e quando em conversa, eles sempre se reportam ao passado, das coisas que poderiam ter feito que não fez, de ter vivido e que não viveu, de alguém que lhe fez mal e que ele não consegue perdoar. Então, a gente vai pontuar que o perdão, quando se aceita alguém, tem que se aceitar com perdão, e o perdão de coração, porque o perdão é uma aceitação e, ao mesmo tempo, uma construção de valores e que você vai se colocando nessa circunstância e vai se sentindo melhor e vai se perguntando por que não perdoar, não é? Então, quando a gente perdoa, a gente está aceitando aquelas condições e está procurando, dentro daquela situação de perdão, buscar se melhorar e se aceitar mais. Então, isso acontece na velhice. A gente vê os idosos aí lamentando, né? Muitas lamúrias,
se queixando de que estão abandonados, que estão sofrendo muito e que precisam de uma atenção maior, e isso causa neles uma não aceitação daquilo que se está vivendo, dessa experiência, não é? De chegar até a velhice. Então, é muito conflituoso. Essa situação em que a gente vê de não aceitar ao longo do tempo, vai chegar um momento que vai desaguar uma situação de doença, por exemplo. Um dos estágios que a gente vê que tratamos como um começo de uma doença para evoluir para uma depressão é quando a gente se encontra num estado anedônico de sentimento, né? A anedonia é quando nós chegamos a um espaço na nossa vida onde aquilo que nos causava muito prazer, hoje já não tem mais prazer nenhum. Aquilo que nós gostamos muito de fazer, hoje nós olhamos e dizemos, eu não gosto mais. Mesmo que você queira, sabe que é bom para você, sabe que é sadio, mas você deixa de sentir prazer naquilo que você tinha prazer. É um estado anedônico, não é? Isso traz melancolia, é um início também de depressão. Por quê? Como é que eu gosto tanto de fazer e hoje eu não quero mais? Algo que era bom para mim. Então, tudo passa por uma questão de aceitação daquilo, das situações que você viveu e que essa aceitação ficou ao longo do tempo difícil, não é? De se conviver. Então, nós não nos aceitamos. Queremos nos corrigir, mas culpamos o outro porque nós não estamos ainda nos corrigindo. Essa convivência com o outro, com a pessoa que nós convivemos dentro da nossa casa, do nosso trabalho, de não aceitar como elas se comportam, ou querer direcionar de forma daquilo que você pensa como sendo melhor para a sua vida, causa no outro uma rejeição da convivência com você. Causa no outro também uma aceitação por não te aceitar também. Veja como é difícil a gente aceitar o outro, né? A gente vai vendo que a aceitação, né, é uma questão de resignação também. E a gente percebe o seguinte, que a conformação é muito complicado para o ser humano, a gente se conformar com as coisas, não é? E ver que nessa situação de se conformar, identificar crescendo de alguma forma. Como é que eu posso, não é, ter uma conformação daquilo que eu nego, daquilo que eu não aceito e me ver crescendo enquanto espírito? Como é que eu posso me conformar, ver algo negativo acontecendo e não fazer nada, ou me sentir impotente diante da situação que eu estou vivendo? Então, é muito difícil para o ser humano essa aceitação das coisas que acontecem ao longo do tempo da nossa vida, né? A gente percebe que a aceitação ela tem várias fases, né? Nós aceitamos com relutância algumas coisas. O que é aceitar com a relutância para muitas pessoas? É quando a gente não gosta daquilo que faz. Quantas pessoas fazem algo e que não gostam, não aceitam e nessa rejeição fazem errado ou não querem fazer? Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer situação na sua vida. Pode ser até arrumar a casa que você não gosta de fazer. Então, você se vê naquela situação de ter que fazer, mas não aceita. Pode ser no ambiente de trabalho, aquela tarefa que você faz no trabalho que você não gosta, então aceitar também é difícil. É difícil também aceitar a convivência com aquelas pessoas, não é, que nós rejeitamos. E muitas vezes a gente pensa até em se livrar. Se olha, eu não aceito isso, eu vou me livrar. Mas tem circunstâncias que, mesmo que a gente se livre aqui nessa encarnação, tem situações em que quando a gente se livra daquele problema, algo vai acontecer na frente para que complique mais ainda e que você tenha que retomar aquela situação anterior e que você estava vivendo, mas que não deveria ter, digamos assim, abandonado da forma como fez, não é? São os compromissos que nós assumimos
quando reencarnamos e que nós identificamos muitas vezes esse compromisso com a rejeição. Você tem consciência daquilo que você deve fazer, você sabe da sua responsabilidade, mas você rejeita. Então, quando você rejeita, você não está aceitando. Até mesmo o papel de pai, o papel de mãe, não é? Que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não rejeitam essa situação? Muitas. Então, aceitar é difícil. Conviver com algo que você rejeita é difícil e ainda mais identificar esse algo como sendo algo positivo na sua vida, mais ainda conflituoso, né? A gente vê a aceitação. Como é que a gente consegue ver a aceitação com ressentimento? Será que uma pessoa ressentida, ela aceita? Quando a gente tem algum ressentimento, a gente aceita aquela pessoa? Uma mágoa, por exemplo, que nós temos de alguém. Você olha, eu tenho uma mágoa tão grande, é um ressentimento tão grande, e fica difícil de eu aceitar aquela pessoa. Porque depois que aconteceu determinada situação na minha vida, eu não consigo mais ver aquela pessoa como eu a via antes. Isso pode ser um amigo em que, de algum momento, te decepcionou, você ficou ressentido e tem dificuldade de aceitá-lo, de continuar aceitando e ainda continuar com aquela amizade. É como se você perdesse a confiança, é como se você se decepcionasse, não é? É como se você olhasse e dissesse que aquele amigo já não tem mais condições, que a amizade já não é mais a mesma. Então, reconstruir em cima de uma não aceitação, sem causar um ressentimento, trata-se também de ter um olhar de perdão, porque perdoar, como a gente estava falando no início, é aceitar a forma como está sendo agora, naquele momento, e também buscar perceber que o outro também tem falhas, tanto quanto você. Então, essa aceitação baseada no ressentimento é algo que nós precisamos trabalhar. Porque se estamos ressentidos, de alguma forma, aquilo nos prejudicou e nós temos essa dificuldade de aceitar a situação em que nos encontramos agora. Não é? Nós vamos ver a aceitação também pautada no inevitável. O que é isso? Inevitável é algo que não podemos fugir, não é? Aconteceu e a gente não pôde fugir. São situações em que a gente não pode, digamos assim, sair daquele elo em que a situação acontece e que a gente vai ter que tratar do inevitável. Então, aceitar o inevitável é muito conflituoso, não é? Como é que a gente pode visualizar isso nessa situação do inevitável? Por exemplo, a morte, não é? Quantas pessoas, olha assim, se eu não aceito a morte da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu irmão. Então, quando nós começamos a ter uma compreensão da morte diferente, não é? Porque a gente sabe que estamos aqui nessa existência de passagem, não é? A gente percebe o seguinte, que essa existência que nós estamos, nesse aprendizagem, nós estamos de passagem, praticamente com a mala pronta para voltar. A gente já nasce com a mala pronta para voltar, não é? A gente estava falando do início aí, essa experiência da gente passar pelas fases, né? Essa fase que a gente tratou aí, da infância, juventude, velhice, mas aí a gente vai vendo que, justamente nesse percurso, tem esse envolvimento. Então, a aceitação do inevitável, a morte, né? Nós temos a certeza que o espírito imortal, a imortalidade da alma, né? Enquanto espírito, essa certeza que nós temos da imortalidade da alma, mas o medo do desconhecido, né? O medo de não aceitar a falta, aquela pessoa que vai fazer falta na nossa vida, é muito, muito complicado. É muito conflituoso, é muito sofrido para muitas pessoas. Tem pessoas que jamais se recuperam do desencarne de alguém querido, não é? Por maior que tenha a compreensão, mais a fração é difícil, muito difícil. Por quê? Porque você olha como se fosse assim algo que você não tivesse mais como ver, como abraçar, como sentir, como conversar.
Então, quando a gente coloca uma visão materialista da situação em torno da morte e não digamos assim, na importância que ela deve ter com relação à nossa aprendizagem também na aceitação da nossa volta ao mundo espiritual, é sofrido. E tem pessoas que não se recuperam, não é? Nós vemos aí as casas espíritas, quantas pessoas não vão às casas espíritas quando perdem seus entes queridos e não aceitam essa perda, não é? Quantas pessoas estão passando, vivenciando essa experiência agora, nesse momento dessa pandemia aí, de estar vendo seus entes queridos partir através dessa doença e não aceitam. Então, como é que a gente pode conviver com isso? Essa aceitação do inevitável. Nós devemos fortalecer a nossa fé na certeza de que dias melhores virão e que nós estamos apenas num momento de passagem, nessa trajetória que pode ser curta para algumas pessoas e também pode ser longa, mas não menos proveitosa se você vai viver pouco ou muito essa estadia aqui na Terra. O importante é a linha de caminhada que a gente está seguindo, né? Esse caminho, dessas escolhas que a gente está fazendo. Como é que a gente pode ver isso? É justamente enquanto você percebe que precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, não é? E o nosso sentimento maior, não é? De amor ao nosso próximo. Porque um dia nós vamos ter que nos despedir e vamos ter que voltar, não é? Para a nossa realidade. Então, essa aceitação do inevitável, não é? Dessa situação que as pessoas vivem e de não aceitar o desencarne, porque imagina você olhar e dizer assim, não vou ver mais aquela pessoa, não é? Aqueles que não acreditam que existe uma vida espiritual, não é? E ali se acaba o corpo físico e a pessoa vai continuar, passar o resto da sua vida sem aceitar, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo trata de um capítulo falando sobre a morte, né? Mortes prematuras, né? O desencarne daquelas pessoas que perdem seus entes queridos prematuramente, de um jovem, de uma criança. E aí, como é sofrido, não é? Aceitar esta perda, digamos assim. Porque quando nós percebemos que temos a capacidade de conviver com a perda e com a falta, a gente já está percebendo que cresceu bastante, porque um dia a gente vai ter que dizer até logo, não é? E temos a certeza que só a nossa fé e a certeza de que dias melhores virão, que não seja aqui no plano material, mas também que nós vamos dar continuidade no mundo espiritual, então essa aceitação ela vai ficar numa situação mais leve, como ela deve ser. A situação a aceitação da vontade de Deus, olha. Então, quando a gente fala assim que vamos aceitar a vontade de Deus, a vontade de Deus é a melhor para todos nós, não é? Os desígnios de Deus é o melhor para todos nós. Então, aceitar a vontade de Deus, ou seja, Senhor, que seja feita a tua vontade, diz Jesus quando é na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, uma aceitação que nós temos dessa compreensão que devemos ter com relação ao inevitável, né? As doenças, aceitar uma doença, não é? Você aceitar ali aquela doença que você está passando e dizer para você mesmo, bem, eu vou aceitar esse momento que eu estou vivendo, porque ele é importante para a minha aprendizagem, ele é importante para o meu progresso. É muito difícil para muitas pessoas fazer essa leitura com relação a essa aceitação do inevitável, não é? Tanto da morte quanto da doença, quanto das catástrofes que acontecem, que a gente olha assim, diz por que foi que aconteceu, né? A gente vai vendo aí a própria natureza, tudo está em harmonia e nada acontece que não seja da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre o melhor para todos nós, não é? A aceitação, qual é a aceitação que a gente precisa trabalhar para viver melhor, né? A gente vai vendo que essa aceitação que a gente tem que trabalhar para viver melhor é a aceitação de amar a pessoa como ela é.
é aceitar o outro com a transformação de perdoar, é buscar cada vez mais que a gente olhe, tenha um olhar melhor para o nosso próximo e buscar aceitar as situações que a gente está vivendo e esperar o tempo de passar, porque essa questão está ligada à situação de uma reação, a uma resposta em que a gente, ao longo do tempo, caminhou nesta caminhada. E por que nós vamos tratar dessa forma, colocando Jesus como o centro, digamos assim, do nosso equilíbrio? Jesus é o nosso ponto de equilíbrio. Jesus é o nosso socorro. Em que momento, quando estamos sofrendo, não é? Em que momento nós estamos querendo aceitar a situação em que nós estamos vivendo, nós recorremos a Jesus. Nós colocamos ele, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus, ele vai nos socorrer em todos os momentos que nós precisamos, porque essas escolhas que nós fazemos, traçadas pelos caminhos que nós vivenciamos, se nós não colocarmos o Cristo, não é? Ali nos acompanhando, nos dando este apoio, buscando sempre estar em comunhão com Deus, com o Criador, e sabendo que o nosso irmão maior, Jesus, está ali, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos disso. E cada um vai percebendo isso, porque quando a gente vai para os textos bíblicos e vai começando a ler, não é? E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, esses textos que nos mostram falando sobre a Bíblia, a gente vai ver pontuando Jesus em todos os momentos, ele nos socorrendo nas nossas aflições. E uma das passagens de Jesus que nos chama a atenção para que a gente possa entender essa questão de aceitação e também ter um respeito devido, é quando ele está no meio da multidão e os levitas chegam e diz o texto que para tentá-lo vai perguntar para ele, porque na época, não é? Os judeus, eles não suportavam pagar os impostos, porque os impostos eram muito altos na época, e eles não admitiam aqueles impostos altos, mas tinha que pagar os impostos aos romanos. Então, naquela passagem ali, quando os levitas chegam, que eram os doutores da lei, para falar com Jesus, e o texto diz que Jesus é tentado justamente naquela pergunta, quando ele diz assim, você é um homem sábio, e eu quero saber se nós temos que pagar os impostos, se isso é certo, pagar esses impostos. Então, Jesus olha para ele, pede uma moeda, diz, dê-me uma moeda. Quando pega a moeda na mão, ele olha e diz, de quem é esta figura aqui que está esculpida na moeda? Aí alguém responde, é de César, Senhor. Ele diz, dai a César o que é de César. Então, quando a gente diz dai a César o que é de César, é que cada um tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, não é? Se nós temos um compromisso a cumprir, então que a gente possa cumpri-lo de acordo com a necessidade. Se aquele compromisso em que nós estamos falhando, ou estamos adiando, ou estamos rejeitando pela nossa falta de aceitação, porque a aceitação está inserida na lei de ação e reação. Porque tudo que nós percorremos dentro dessa lei, existe uma resposta imediata para todas as nossas ações. Então, essa aceitação de forma errônea, não é? Ainda conflituosa, causa em todos nós um sofrimento maior, porque nós não estamos aceitando da forma como devíamos. É claro que cada um vai percebendo isso de acordo com a sua maturidade espiritual, não é? Não é de uma hora para outra em que a gente vai percebendo isso, fazendo essa leitura, se envolvendo nessa linguagem. Mas cabe a nós buscarmos, né, estes caminhos e escolhermos o melhor para a gente. Ora, se nós passamos a vida inteira nos lamentando, né? Nos enraivecendo por qualquer motivo, né? Nos encolerizando, tendo mágoa, ressentimento, todo esse conjunto de situações negativas, o que nos espera se chegarmos à velhice? O que é que nos espera de toda essa situação que a gente viveu? Será que é algo bom? Como será a nossa aceitação
com relação a tudo isso que a gente viveu. O contrário, a gente sabe que também acontece. Se nós buscamos, ao longo da nossa existência, trabalhar os nossos caminhos, fazendo as nossas escolhas, pautadas no Evangelho de Jesus, sabendo que ele não nos desampara em nenhum momento, e procurando ter fé e paciência, e através das nossas orações buscar as energias necessárias para recompor não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo físico, porque nós sabemos que a oração, ela alimenta a alma e também o corpo, não é? Tudo que nós alimentamos a alma, então a alma vai refletir no nosso corpo. Então, a oração, ela nos alimenta nos dois sentidos. Então, ao longo do tempo, se a gente continuou, não é? Buscando nos melhorar, perdoando mais, compreendendo mais, cada dia que passou foi uma aprendizagem para todos nós, né? Nós sabemos que estamos inseridos nessa lei de ação e reação, né? E aceitar é expandir a consciência, encontrar, né? E de encontro às respostas para os momentos certos e o momento em que nós devemos mudar. É justamente a linha que divide, não é? O nosso ponto de equilíbrio e o que nós estamos fazendo com todas essas ferramentas maravilhosas que nós já temos para trabalhar, principalmente nós que já temos o conhecimento da doutrina, onde sabemos que não estamos aqui pela primeira vez. Quais são as possibilidades que nós temos, né? De quando voltarmos, estarmos melhores, porque essas ferramentas a gente já sabe como usá-las, só ainda não tivemos essa coragem para fazê-la. Então, ficamos muitas vezes nessa linha onde a indecisão nos afasta, não é? Dos nossos pontos de equilíbrio, e buscamos sempre adiar aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, como podemos transformar essa aceitação na aceitação do amor? Aceitação do amor ao próximo, aceitação de amor a nós mesmos, aceitação de sempre estar procurando, não é? Ter uma resiliência em tudo, ou seja, se reinventar, se reconstruir diante das circunstâncias que a vida nos oferece, que nem sempre são situações boas, mas que são situações que nos servem de grande aprendizagem, não é? Cada um segundo suas obras, já disse Jesus. É por isso que ele vai dizer que caminhos e escolhas. A escolha é nossa, não é? Então, se escolhemos ser feliz, nós vamos ter muitos momentos de felicidade. Tem pessoas que são tão conflituosas nas suas emoções que, mesmo quando estão felizes, elas não se conseguem vivenciar aquela felicidade daquele momento na sua totalidade. Causam nelas, às vezes, até um certo receio, onde elas mesmas dizem, eu estou feliz hoje, será que amanhã eu vou amanhecer assim, feliz também, ou vai acontecer alguma desgraça? Não é? Tem pessoas que pensam até assim, ou então não querem compartilhar, digamos assim, a felicidade, porque diz, se eu for compartilhar ou se eu for dizer, é capaz até dela nem acontecer. Então, eu quero ficar feliz só comigo mesmo, entre mim mesmo, ou seja, nessa situação de ensimesmado, não é? Filosoficamente falando, onde a gente não consegue nem dividir com ninguém quando estamos felizes. Então, que felicidade é essa? Aceitar é compreender os desígnios de Deus. Aceitar é buscar ser alguém melhor do que você já foi até hoje. É se identificar numa situação onde que você se coloque na situação do outro, dizendo que se você está passando por aquela dificuldade, alguém pode estar passando também, e por isso nós temos que nos ajudar, não é? Ninguém vive sem o outro. Nós precisamos do outro para crescer também. Embora o progresso seja individual, mas a gente precisa dessa harmonização. Precisa de compartilhar, de sentir, de amar, de viver. Cada um dentro daquilo que já tem para oferecer para o seu próximo. E aceitar é algo que nos faz crescer cada vez mais. Então, Jesus é este guia e modelo que nós devemos seguir. Jesus é a atenção que nós devemos ter para com todos aqueles que nos buscam, porque quando a gente olha para alguém que essa pessoa é falha, mas a gente também percebe que temos que nos colocar no lugar dessa pessoa. Se fosse eu, será que eu também não estaria agindo assim? Então, que possamos aceitar o outro
e também nos aceitar nas nossas limitações. Muitas vezes cobramos muito de nós mesmos, né? Sufocamos até, digamos assim, algumas emoções porque não acreditamos que somos capazes de mudar, de nos transformar, de buscar, de sermos mais úteis. E cada vez a gente percebe essa dificuldade porque o que nos falta é a fé. Quando estamos nessa situação de buscar, não é? Porque Jesus diz, buscai e acharei, a gente vai encontrar uma solução. Ninguém está perdido aos olhos de Deus. Ninguém está desamparado aos olhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, herdeiros da vida, não é? Nós já viemos de várias outras experiências. Estamos aqui, digamos, completando situações de que deixamos no passado e que hoje temos a oportunidade de resgatar. Isso pode ser no convívio com aquela filha, com aquele filho conflituoso, isso pode ser com aquele esposo, não é? Que requer uma maior paciência, uma maior tolerância, uma maior aceitação, mas não nos esqueçamos que estamos inseridos na lei de Deus, onde a consciência que determina os nossos valores. Não é ninguém. Onde é que está inserido, não é? A consciência divina? É justamente nos nossos sentimentos. Cada um agindo conforme o que pensa, dentro das circunstâncias que lhe possibilita. Então, não é culpando o outro em que a gente vai ascender, digamos assim, para uma espiritualidade maior. Mas é buscando nessa convivência, dessa aceitação, esse entrelace no dia a dia, nessa busca de nos tornarmos pessoas melhores, de ofertar mais amor, não é? De ter mais comunhão com o nosso próximo, de buscar esses valores cada vez mais que faz com que a gente cresça, que multiplique essas ações renovadoras que o Evangelho nos coloca aí. E nós sabemos que Jesus está em todos os momentos, mesmo quando a gente não está muito lembrando dele, como deveríamos lembrar ou como deveríamos valorizar. Mas nós não estamos esquecidos, não é? Saibamos disso e que cada um possa construir a sua história, não é? Buscando essa compreensão de aceitar e ser aceito, mesmo com as suas dificuldades, não é? Chico Xavier diz o seguinte, que a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Veja que maravilha. Isso é verdade. A gente vai construindo a nossa vida, como a gente estava começando aqui no início aqui, falando dessa construção aí, né? Dos valores e dos sonhos. Então, a gente vai construindo, né? A vida da gente, a gente vai construindo. E vai desaguar aonde? No amor. Se concretiza no amor, porque quem não ama ainda, quem não tem um sentimento de amor ainda, precisa caminhar bastante e procurar identificar nas suas escolhas o que é que está fazendo de tão errado para poder se corrigir, para poder se reorganizar e refazer, reconstruindo melhor a sua vida. Então, nessa perspectiva é que a gente vai, cada um, não é, buscando aquilo que de melhor pode oferecer para o seu próximo. Então, vamos, ao longo do tempo, não é? E que o que nos espera vai ser o melhor, de acordo com o que nós fizemos ao longo da nossa vida. Ele diz que ninguém, Chico Xavier diz que ninguém pode voltar atrás a fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a construir um novo fim. Ora, isso é uma aceitação. Quando a gente começa a lembrar demais do passado, daquilo que não foi bom, não é? Traz para a nossa vida, que estamos vivendo agora, justamente essa insatisfação, não é? Essa tristeza, e a gente não consegue romper com o passado. Então, a gente não aceita aquilo que aconteceu, traz para a nossa realidade agora. Mas ele diz, Chico, que ninguém pode voltar atrás a construir. Mas, a partir de agora, nós podemos fazer diferente. Vai depender de cada um, vai depender de como a gente vai buscando, não é, as nossas melhoras. E
Às vezes, a melhora é através de uma doença. Então, mas como é que eu vou me melhorar se eu não aceito estar doente? Por quê? No tempo que você tinha saúde, você estragou a saúde, não é? Fez tudo que não devia e não tinha um olhar diferente como tem hoje. Hoje você já se cuida mais e esse tempo que você está passando para ficar doente, para você refletir melhor sobre as suas ações. Então, bendita seja a dor. Não que a gente tenha que sofrer para ser feliz, não. Mas é no sofrimento que a gente se resigna muitas vezes, que a gente se transforma, que a gente faz uma nova reflexão. É na doença, às vezes, que a gente começa a treinar um pouco a nossa humildade. Por quê? Porque precisa do outro. Olha, quantas pessoas passaram a vida inteira aí, sadia, orgulhosa, não queria, dizia que não precisava de ninguém, vivia ali naquele seu mundo, não é? E acreditava que não precisava de ninguém. Um dia, aí o que é que acontece? Você fica doente. E o que vai acontecer disso aí? Vai alguém cuidar de você, não é? E geralmente é aquela pessoa que você menos gostava ou que menos esperava que fosse. Então, minha gente, aceite. Aceite, aceite essa caridade que alguém está fazendo. Se você hoje está precisando de alguém que cuide de você, né? Se você já está idoso, estou dizendo idosos, né? Porque são os, digamos assim, que estão nessa fase é que mais precisa, né? De alguém que cuide, né? Que olhe, que dê carinho, que dê mais amor. Então, se você estiver passando por essa experiência aí, olha, abraça essa pessoa que você antes fazia de tudo para não abraçar, porque é ela que Deus colocou como misericórdia para que você aceite. É ela que está representando, digamos assim, o Cristo na tua vida com a caridade a teu alcance. É importante que a gente diga isso, não é? Então, cada um vai trabalhando essa situação e vai buscando e se melhorar. Então, se você está passando por essa experiência de ter que precisar de alguém, que você passe por essa experiência com louvor, aceitando o seu próximo como ele é, não é? E é importante que a gente faça isso. Pronto, então nós vamos encerrar. Quero encerrar agradecendo aí a oportunidade do Caminhando para Jesus, não é? De todos vocês aí que fazem parte do Caminhando para Jesus, nos desculpando aí por alguns contratempos com relação à nossa internet, que a gente ainda não está linha direta com a espiritualidade, não. A gente ainda precisa dessa ferramenta para poder trabalhar, não é? E para finalizar, que nós possamos a cada dia, não é, nos reconstruir. Quero deixar um poema que ele diz o seguinte: dai de ti quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Não somente o sapato que não queres, ou a roupa que não usas no verão. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém te diga obrigado, nem te deva nenhuma gratidão. Porque neste dia, o Cristo estará na tua vida, fazendo você mais feliz. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos. E que me disseram aí que eu vou fazer a prece inicial, eu quero saber se eu posso encerrar com a prece, não é? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, Patrícia, nós estamos ouvindo, sim. Foi muito boa a sua palestra, agradecemos, foi fantástico, né? Não podemos jamais esquecer que somos fruto das nossas escolhas. Tudo que acontece aqui conosco é resultado das escolhas que nós fazemos, como você chamou a atenção nessa palestra maravilhosa sobre Jesus, né, caminhos e escolhas. A mesma coisa, não podemos jamais esquecer, é que nós, o que acontece conosco é fruto das escolhas que nós fazemos ao longo das nossas vidas, né? Mas para encerrar a nossa palestra da noite de hoje, eu peço para você fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido irmão Jesus.
nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, né? E a Jesus, pedir por todas essas pessoas que se encontram no leito dos hospitais, os familiares que estão ali à porta dos hospitais esperando uma notícia que não chega. Que Jesus tenha o seu olhar de misericórdia por essas pessoas. Por todos aqueles que se encontram enfermos da alma, que eles possam libertar-se das amarras, desses sentimentos negativos que os prendem a um sentimento materialista, onde sabemos que nada vale, mas que possamos nós, a cada dia, fortalecermos a nossa fé. Tenhamos a certeza que Jesus não nos desampara em momento algum. Nesse instante, que nós possamos elevar as pessoas, o pensamento daquelas pessoas que estamos aqui, o nosso sentimento, as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, onde quer que elas se encontrem. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido irmão, e a espiritualidade da casa, para encerrarmos mais uma palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite a todos. Fiquem em paz.